porque só o Senhor é digno de toda honra e toda glória, Pai. Recebe, Senhor, todo louvor, toda adoração. Meu Deus, toda exaltação, meu Deus, seja rendida somente a Ti, ó Pai. Senhor amado, Pai querido, aqui estamos, Senhor, nesta manhã, Pai, para, meu Deus, render a Ti, Senhor, toda glória, todo louvor, meu Deus, reconhecendo, Senhor, meu Deus, a Tua soberania, o Teu poder, a Tua majestade, e quão pequeno nós somos, Senhor, e quão insignificante nós somos diante, meu Pai, da Tua majestade. Meu Deus, nós sem Ti, meu Deus, somos nada, mas, meu Deus, o Senhor sem nós, meu Deus, continua sendo Deus, nada muda, nada muda, Senhor. Mostrando, Pai, assim que nós que precisamos de Ti, Senhor. É nós que carecemos de Ti, Senhor. É nós, meu Deus, que devemos correr ao Teu encontro. Senhor, que nesta manhã, Pai, o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Senhor, meu Deus, venha nesta hora primeiramente, meu Deus, quebrantar, meu Deus, o nosso ser, o nosso ego. Senhor, quebranta, meu Deus, o nosso coração, tornando-o sensível à Tua voz, para que assim, Senhor, possamos ouvi-lo, Senhor. A Tua palavra diz, aquele que tem ouvidos ouça, Senhor, e todos têm ouvidos, porque o Senhor não fez ninguém sem ouvidos, Pai. O Senhor deu a capacidade para todo mundo ouvir a Tua palavra. Hoje, Senhor, até mesmo o surdo pode ouvir a Tua palavra, Pai, porque o Senhor deu sabedoria ao homem para que a Tua palavra fosse pregada em todas as línguas. Então não tem desculpa, Senhor. Até para o cego, meu Deus, tem um jeito para ele ouvir a Tua palavra. Quem pode se ausentar, quem pode se esconder, meu Deus, da Tua palavra, da Tua verdade? Não há ninguém, meu Deus, que possa arrumar uma desculpa que sequer, meu Deus, para poder dizer, eu não ouvi, eu não sabia. E o Senhor nos chama ao arrependimento, o Senhor nos chama ao conserto. Mas como foi dito aqui no início, Senhor, a gente tem dado o nosso tempo a outras coisas, nós temos dedicado a nossa vida a outras coisas, aos afazeres, aquilo que para nós é importante, e deixamos, meu Deus, o que deveria para nós ser prioridade em segundo, terceiro, quarto plano, quando der a gente faz. E aí, Senhor, nos colocamos na condição de Marta e não de Maria. Meu Deus, nos colocamos na condição daqueles homens que quando foram chamados para as bodas, arrumaram desculpas. Eu tenho cabeça de gado para olhar, acabei de comprar uma fazenda, eu tenho que ir lá ver. Meu filho acabou de casar, eu tenho que ir lá dar atenção. Mas o Senhor, ó Pai, diz que esses mesmos seriam jogados nas trevas exteriores porque rejeitaram. Porque arrumaram desculpas, se preocuparam com as suas próprias vidas e rejeitaram assim a salvação que hoje está disponível. Porque a Tua palavra diz que ao homem está destinado, está determinado, morrer uma única só vez, e depois disso vem o juízo. Todos irão comparecer diante do tribunal e as nossas obras serão julgadas. Todos os nossos atos, todas as nossas atitudes serão postas diante de Ti, Senhor. E muitas das vezes não levamos isso a sério, Pai. Somos pessoas cheias de desculpas. Só damos desculpa, agora não dá tempo, eu tenho isso, eu tenho aquilo para fazer. O Senhor entende. O Senhor entende. O Senhor entende. Só o Senhor que tem que entender, mas a gente não quer entender a Tua vontade. Essa é a verdade. O Senhor entende tudo, mas a gente não quer entender a Tua vontade. O Senhor disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, ponto. Não tem essa de que o Senhor entende. O Senhor nos mostrou o caminho. E o Senhor disse que quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia. E muitas das vezes nós colocamos a nossa vida em primeiro lugar, dando tempo às vezes para coisas insignificantes, coisas que não edificam. E aí permanecemos vazios, permanecemos em lutas, em dificuldades e muitas das vezes desanimados. Mas não porque a culpa é do Senhor que permite a luta, mas é porque nós não estamos andando debaixo da Tua vontade. Senhor, fala conosco nessa manhã, Pai. Da mesma maneira como o Senhor falou ao meu coração desde quinta-feira. Fala com os meus irmãos, Senhor. Que não seja, Senhor, do meu coração, Pai,
que não seja, meu Pai, do meu entendimento, mas seja de Ti, meu Deus, para cada um de nós, porque nós sabemos que os dias são maus, o Senhor já está às portas, todas as coisas estão, meu Deus, se cumprindo para a Tua vinda, Senhor. No meu ver, todas as coisas contribuem para a Tua vinda, não é para o surgimento do anticristo, é para a Tua vinda. Até a vinda do anticristo é o cumprimento da Tua vinda. E o Senhor nos manda olhar para o alto, não é para baixo. Senhor, fala aos nossos corações em nome de Jesus, Pai. Desperta aquele que dorme, aquele que nos assiste, aqueles que estão ouvindo, meu Pai, esta palavra. Senhor, toca no coração, já é tempo da igreja despertar. Em nome de Jesus, ó Pai, eu suplico a Ti, Senhor, fala com cada um de nós. Amém e amém. Irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Essa palavra veio na quinta-feira, na nossa meditação, que fazemos todas as quintas-feiras, e dificilmente eu parei para analisar esse texto antes da gente meditar na quinta-feira. E esse texto, ele é realmente muito impactante e, irmãos, é necessário para cada um de nós. Lá em Lucas capítulo 4, no versículo 1, nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 13. E essa meditação a gente fez na quarta-feira, e como estamos lendo os evangelhos, nós fazemos comparação de um evangelho com outro evangelho para poder compreender o contexto da mensagem. Amém? Então, Jesus, depois de ser batizado, ele ouviu uma voz do céu, ao qual o Senhor já havia dito a João: João, olha, aquele que você vê sendo batizado, e sobre ele desceu uma pomba, esse é aquele quem eu tenho chamado, né? Esse é o meu escolhido. Então Jesus, ele desce para ser batizado, e João vê Jesus e fala a Jesus: olha, o Senhor vem até mim para ser batizado, mas eu que preciso de batismo. Eu que preciso de batismo, porque nem das suas sandálias sou digno para tirar, desamarrar as correias da sua sandália. E o Senhor vem até mim para que eu batize. E Jesus diz: olha, cumpramos com a justiça, ou seja, com o que está determinado. Vamos cumprir com o que está determinado. Então, João Batista pega Jesus e o batiza, e quando Jesus emerge das águas, aparece do céu o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, como está escrito. E quando Jesus, ele sai do Jordão, a palavra do Senhor diz que pelo Espírito Santo ele é impelido aonde, irmãos? Para ir para onde? Para o deserto. Ele é impelido para ir para o deserto, como está lá em Mateus capítulo 3, e também no início do capítulo 4, Marcos capítulo 1, fala que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, mas não dá tantos detalhes. Mas em Lucas, no capítulo 4, nós temos uma riqueza grande de detalhe a respeito disso. Que quando Jesus, ele é levado pelo Espírito ao deserto, irmãos, Jesus, irmãos, ele não vai de qualquer forma ao deserto. Ele não entra de qualquer maneira no deserto. Mas no versículo 1, o texto diz da seguinte maneira. Vamos ler todo o texto, para mim poder aqui começar a contextualizar aquilo que o Senhor pôs no meu coração. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito aonde? Ao deserto. E 40 dias foi tentado por quem? Pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pão. E Jesus respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um monte alto, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás somente ao Senhor
somente a ele servirás. Ah, tá, aqui em outro texto está ao contrário os versículos, mas é a mesma coisa. Versículo 9: levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Irmãos, então, depois que Jesus é batizado, ele recebe o Espírito Santo, João ouve: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E aí o Espírito Santo pega Jesus e o conduz para o deserto, para quê? Para ser tentado. O texto é explícito. O Espírito falou: vamos agora para o deserto para você ser tentado. E o detalhe, irmãos, nesse texto, nos primeiros versículos, é que ele não foi tentado no final, ele foi tentado nos 40 dias. A gente só tem menção aí de 4 tentações, se eu não me engano. Mas durante os 40 dias Jesus foi tentado. No final, o diabo, ele coloca toda a sua energia. Não, eu tenho que estar acabando os 40 dias, por algum motivo seria 40 dias. Deixa eu tentar ele aqui de uma forma mais estratégica. Mas o diabo já vinha trabalhando ali no deserto há 40 dias. Ou seja, o diabo, irmãos, ele tenta nos derrubar, não é só hoje, ele vai tentar amanhã de novo. Depois ele vai tentar de novo. E ele vai continuar tentando até encontrar o quê? Uma brecha. Mas o que me chama a atenção aqui em Lucas é que Jesus, ele entrou no deserto cheio do Espírito Santo, irmãos. Ele não entrou vazio. Às vezes nós entramos no deserto, e não é porque Deus nos conduz no deserto, Deus permite o deserto. Mas muitas das vezes nós mesmos nos lançamos no deserto. Muitas das vezes nós nos lançamos no deserto sem o conselho de Deus. Mas Jesus, ele desceu cheio do Espírito Santo. E o que me chama a atenção é que quando a gente lê Filipenses, por que Jesus ele não passou antes pelo deserto? Porque foi logo depois de ser batizado. Porque se ele passasse antes, irmãos, ele não ia suportar. Ah, mas ele era o Filho de Deus, né? Jesus, tá. Mas, irmãos, entenda uma coisa. Ele veio em carne. Assim como você é provado, Jesus também o quê? Foi provado. Assim como Jesus ele foi tentado, nós também somos tentados. A diferença é que Jesus, ele ouviu a voz de Deus e consagrou a sua vida ao Pai. Essa é a palavra. Lá em Filipenses, olha só o porquê de Jesus ter a importância de ser cheio do Espírito Santo. Olha lá em Filipenses, deixa eu só abrir aqui. Filipenses, no capítulo 2, versículo de 5 a 11, olha o que a palavra do Senhor Jesus diz, através do apóstolo Paulo. De sorte, acharam? Filipenses capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas o quê? A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, ele se esvaziou. O que é se esvaziar? Ele deixou a glória. Ele assumiu a forma de servo. O servo naquela época era um escravo, uma pessoa que não tem nada. Ele não tinha recursos, não tinha poder, não tinha expressão, em outras palavras. Jesus, ele desce da glória, deixa tudo no céu, se humilhou ao ponto de se transformar um homem. Ou seja, ele estava na mesma condição que eu e você. Ele não estava na terra na forma 100% Deus, porque ele deixou a glória no céu. Então ele se esvaziou.
E por ele ter se esvaziado da glória, de todo o seu poder, de toda a sua majestade, de toda a sua plenitude, era necessário que ele se batizasse para poder receber o quê? O Espírito Santo, para suportar as tentações. Não tente suportar as tentações sem o Espírito Santo, irmãos, vocês não vão conseguir, porque é o Espírito Santo quem nos capacita, é o Espírito Santo que nos dá o poder de resistir às provocações do diabo. É o Espírito Santo. E Jesus, ele se encheu do Espírito Santo e foi ao deserto. Foi levado ao deserto. E um detalhe, irmãos, em Filipenses é que ele se esvaziou. E a palavra do Senhor diz que nós devemos ter esse mesmo sentimento. Jesus se esvaziou da glória, mas muitos aqui, que são homens, continuam cheios do quê? Do mundo. Como é que o Espírito Santo pode entrar? Cheio do mundo. Ele se esvaziou. E a gente, muitas das vezes, quer ficar cheio das coisas do mundo. E aí não tem lugar para quem, irmãos? Para o Espírito Santo. Aí não há, o Espírito Santo não acha lugar naquele corpo, naquela pessoa para habitar, porque a própria palavra vai dizer que o Espírito Santo tem ciúmes em nosso coração. E aí o Espírito Santo fica naquela luta em nosso coração, como está lá em Gálatas capítulo 5, a luta da carne contra o quê? O Espírito. E se eu estou cheio das coisas do mundo, e não dou tempo para o meu Deus, de consagração, de comunhão, como que esse Espírito vai querer habitar dentro do meu coração? Os irmãos estão compreendendo? Como? Porque o meu coração está cheio de tantas preocupações, de tantas outras coisas, dos cuidados da vida, como diz a palavra. E aí o Espírito Santo quer um lugar, ele quer espaço para trabalhar na nossa vida, mas eu não estou dando esse espaço. Aí quando vem o deserto, não aguenta. É isso mesmo, amor, ele não aguenta. Mas pastor, eu conheço a palavra. Não adianta só conhecer a palavra, irmãos. Se você não tiver a direção do Espírito Santo, você vai ser enganado pela palavra. É o que acontece hoje. Muitas pessoas são enganadas pela palavra porque não tem o conselho do Espírito Santo. Porque o diabo, ele conhece a palavra, só que ele não aplica a palavra, ele distorce a palavra. Tudo que ele falou relacionado à palavra foi distorcidamente. E Jesus falou, não é assim. Não é assim que está escrito. Quantas palavras são tiradas de contexto para atrair as pessoas a Jesus? São tiradas de contexto, com promessas. E as mesmas promessas que o diabo fez a Jesus. Os irmãos estão compreendendo? E a pessoa que não tem o conselho do Espírito Santo, como está lá em Gálatas capítulo 5, que nós devemos dar ouvido, seguir os conselhos do Espírito, essas pessoas são facilmente enganadas. Então o que acontece? Na primeira tentação de Jesus, a primeira sugestão do diabo foi qual? A primeira coisa que o diabo quer fazer, irmãos, é colocar, como é que eu posso dizer? Não, o diabo, a primeira coisa que ele quer fazer é provar o seu direito de paternidade. Porque o que o diabo fez foi, olha, se você é filho de Deus, manda com que essas pedras se tornem pães. E no meio do deserto, quantas dúvidas passam na nossa cabeça quando a gente não tem aquilo que a gente quer? E a gente fala, pô, será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que realmente é isso, é aquilo? A gente começa a ter dúvidas se realmente somos de quem? De Deus. É ou não é? Porque muitas das vezes a gente não vê acontecer. E aí a gente fica naquele questionamento e o diabo só ali, ó, tchá, tchá, e tome flash, e a gente vai deixando. Não usa o escudo da fé. Então a primeira tentação que o diabo faz a Jesus não é em relação à fome. Jesus estava com fome. Mas o diabo fala assim, olha, você não é filho de Deus? Porque ele ouviu, João ouviu. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E o diabo fala, olha, vamos ver. Você não é filho de Deus? Manda essas pedras se tornarem pães. E aí Jesus fala, não, nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ou seja, a minha necessidade não pode atrapalhar a minha comunhão com meu Pai.
que Jesus diz? Lá em Mateus capítulo 1, se eu não me engano, não me lembro agora o número da casa, mas diz que todos aqueles que creram em Jesus receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é uma filha, você é um filho de Deus, então não duvide do seu pai, irmãos. Aquele que realmente está cheio do Espírito Santo, está selado de Deus, ele não duvida na hora da luta. Ele não duvida. O deserto vem para todo cristão, porque essa terra não é nossa, nós somos peregrinos, somos passageiros. Então uma hora nós passaremos pela campina, mas outra hora teremos que passar pelo quê? Pelo deserto. Outra hora passaremos pelos oásis, né, onde tem água, mas tem momento que a gente vai passar por momentos que não teremos o quê? Água. Mas o Senhor sempre vai prover. O Senhor sempre vai prover. Por isso a importância, irmãos, de não somente ser batizado, mas de ser cheio do Espírito Santo. De ter o Espírito Santo, permitir com que o Espírito Santo ele haja através de cada um de nós. Porque quando nós tomamos a frente do Espírito, nós agimos na carne. E aquilo que era muitas das vezes para ser bênção, se torna maldição, não porque Deus amaldiçoou, mas é porque nós não fomos obedientes à voz de Deus e não esperamos Deus agir. Então tudo que o diabo quer é colocar dúvida no nosso coração. Será que você realmente é de Deus? Você está orando, não está acontecendo nada. Jesus podia transformar a pedra em pão. Só que Jesus, irmãos, entenda uma coisa: ou você obedece à voz de Deus, ou você obedece à voz de quem? Do diabo. Jesus nem obedece à voz do diabo, irmãos. Entende? E o diabo sempre está lançando setas. Não é porque eu sou cristão, não é porque agora entreguei a minha vida a Jesus, que está tudo maravilha, é mar de rosa a partir de agora. Não, agora é luta, é luta. E eu tenho que lutar pela salvação que foi me dada, como está lá em Tiago capítulo 1, versículo 2. Então temos que lutar por essa salvação. Então tudo que o diabo quer de primeira mão é tirar de dentro de você que você é uma filha de Deus, é um filho de Deus. Porque não adianta somente conhecer a palavra. Muita gente hoje conhece o que, irmãos? Mas perdeu a paternidade. Entende? Conhece a palavra. São pessoas que conhecem a palavra, vivem da palavra, mas não têm a paternidade de Deus. Porque não nasceram do quê? De novo. Apenas conhecem a Bíblia, fazem parte de uma religião, mas não houve uma mudança interior para ser ou para refletir a imagem de Cristo. Não adianta conhecer a palavra, irmãos. Temos que viver a palavra. Temos que aguardar a palavra que vem de Deus, para que assim possamos dizer ao diabo: eu vivo pela palavra de Deus. Eu não vivo pelos meus olhos, pelas minhas necessidades. Eu vivo por aquilo que o Senhor me provém, porque Ele é o Deus que provém. Amém, irmãos? Ele é o Deus que provém, é o Deus que provê para nós. Então veja que a necessidade de Jesus ter o Espírito Santo é a mesma que nós temos hoje. Precisamos ter o Espírito Santo para suportar as tentações, para suportar as provas. Só que você está vazio das coisas do mundo, temos nos esvaziados das coisas da vida, nos desapegados das coisas da nossa vida, ou temos sempre nos enchido, nos sobrecarregado o nosso coração com tantas coisas que não é espaço para o Espírito Santo trabalhar e nos dirigir, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é um guia. Ele é o guia. Se você não ouve a voz desse guia, você está indo para o caminho errado. É Ele que nos conduz a Cristo, ao caminho, permanecer no caminho e ao céu. Então ouça a voz desse guia. Se esse guia, o Espírito Santo, te levar ao deserto, você não está sozinho. Mas se você entrar no deserto sem o Espírito Santo, você vai fracassar. Os irmãos estão compreendendo? Vai fracassar. Jesus ele não foi vazio para o deserto, ele foi cheio. Por isso ele resistiu ao diabo. Não tem como a gente resistir ao diabo na força do braço, irmãos. Porque ele é o quê? Ele é Espírito. Ele é Espírito. E nós também precisamos andar em Espírito. Os irmãos estão entendendo? Nós precisamos andar em Espírito. Lá em Tiago capítulo 4, versículos 5 a 7,
Tiago falando a respeito dessas coisas mesmo, em relação à carne e tudo, ele diz assim: ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, ele dá maior graças, portanto, diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graças ao humilde. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele o quê? Fugirá de vós. E ele fugirá de vós. Enquanto você pensa que você pode vencer tudo na força do braço, o seu fracasso é logo já determinado. Nós precisamos, irmãos, do Espírito Santo. Por isso precisamos estar debaixo da mão de quem? De Deus, com o coração quebrantado. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo ele vos exaltará. Ao seu tempo. E o Espírito em que em nós habita, ele tem ciúmes. Se uma mulher já é ciumenta, imagina o Espírito Santo. Imagina o Espírito Santo. Porque a mulher ela consegue ver muitos detalhes que o homem muitas das vezes não enxerga nada. Mas o Espírito Santo ele vê tudo. E ele exige de nós santidade, porque por ele ser santo, nós precisamos também andar o quê? Em santidade, para que ele possa habitar em nós. Estão compreendendo, irmãos? Então entenda, o Espírito Santo ele é ciumento. Na questão de você buscar aquilo que agrada a quem? A Deus. Se você quiser ficar sempre fazendo a sua vontade, vai chegar uma hora que vai falar assim: estou pegando minhas coisas e estou indo o quê? Estou indo embora. Porque a palavra do Senhor diz, não me lembro ainda devia ter marcado, não deixe apagar em vós o fogo, né, a chama, o Espírito. Ou seja, se eu não alimentar esse Espírito, que é uma chama, uma hora ele o quê? Ele vai se apagar. O Espírito ele vai sair. Não tem como eu ficar aqui. A pessoa não quer me ouvir, não quer fazer tudo do seu jeito, da sua maneira. Bom, não quer realmente compromisso, eu estou saindo fora. Irmãos, é um casamento, é uma aliança. Então a gente precisa ouvir a voz do Espírito, porque ele está nos conduzindo a Deus, a Cristo. Então, devemos buscar fazer a vontade do Senhor, porque vamos nos lembrar, irmãos, como está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 11 a 12, aqui nessa terra, a palavra do Senhor nos diz que nós somos peregrinos, o nosso tempo é de passagem, nós não somos deste mundo, esse mundo não nos pertence, mas está sendo preparado para cada um de nós, novo céu e nova terra. O Senhor foi para o Pai nos preparar morada. Então nós não temos residência fixa nessa terra, porque o nosso lugar é o quê? É o céu. Então, como peregrino, como eu havia dito, como está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 a 12, amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vós observem. Então vejam, irmãos, que aqui nós somos apenas peregrinos. Ele falou: olha, não cedam à tentação, não cedam à carne, mas que o vosso viver seja honesto. Como eu vou ter um viver honesto? Como é que eu vou buscar a justiça? Como é que eu vou buscar a honestidade? Como é que eu vou buscar tudo o que é bom? O homem por si só não tem essa capacidade. Ele precisa do Espírito Santo. Ele precisa ter o Espírito Santo em si para controlar o ímpeto da nossa carne. Por isso, um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. É ter o domínio próprio. É controlar a nossa carne, a nossa vontade, os desejos e todas as outras coisas. Somente pelo Espírito isso é possível. Então, como peregrinos nessa terra, o nosso tempo é passageiro. Então precisamos estar cheios do Espírito Santo, irmãos, para poder suportar as tentações. Jesus foi tentado somente os 40 dias? Não, a Bíblia diz que por um tempo o diabo não o tentou mais. Mas lembra quando Jesus disse: olha, eu tenho que ir lá para Jerusalém, ô Tom, vou lá para Jerusalém, porque é necessário que o Filho do Homem seja crucificado. Quem aparece em seguida? Fala aí. Pedrão aparece: não, Senhor, como assim? Você vai logo morrer?
Como assim? Não, a gente não vai deixar não. Ele falou, olha, eu vim para essa hora e eu não posso fugir dessa hora. Arreda-te para trás de mim, Satanás. Ou seja, o diabo sempre ficou tentando pegar Jesus. Mas Jesus, ele era guiado pelo Espírito Santo, irmãos. Jesus, ao receber o Espírito Santo, deixa eu ver se eu tenho mais alguma. Jesus, ao receber o Espírito Santo, pós o batismo, assim como nós recebemos o Espírito Santo depois que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, Atos capítulo 2, não me lembro agora o número da casa, diz que quando Pedro estava pregando aos irmãos do cenáculo, disse, ó, quando eles perguntaram, irmãos, o que nós devemos fazer, porque nós crucificamos Jesus, o que nós devemos fazer? Pedrão diz, olha, arrependam-se, sejam batizados e recebam o Espírito Santo, porque é promessa para vós, para vossos pais, para vossos filhos, para os que estão longe, como também para os que estão perto. Recebam o Espírito Santo. Essa é a promessa de Deus para nós. E o mesmo Senhor diz para os apóstolos, olha, eu vou, mas vocês não saiam da onde? De Jerusalém, até que se cumpra a promessa, ou seja, a vinda do Espírito Santo. Porque aí vocês receberão poder. E sem esse poder a gente não consegue dizer não para o diabo. A gente não consegue, irmãos, fazer nada que agrade a Deus. Então, quando Jesus recebeu o Espírito Santo, foi para o deserto, você acha que Jesus ficou lá à toa? Ficou lá olhando para a paisagem? Com certeza, sabe o que ele estava fazendo? Orando. Porque todo o ministério dele foi de oração. E o que significa a oração? Consagração. Precisamos consagrar a nossa vida ao Senhor, irmãos. Precisamos consagrar o nosso coração ao Senhor, e isso é por meio da oração e do jejum. Você recebeu o Espírito Santo, tudo bem, mas entenda, a palavra do Senhor diz, não deixeis apagar em vós o Espírito. Ou seja, se eu não alimentar esse fogo, se eu não der atenção ao Espírito Santo, ele vai me deixar. E eu preciso alimentar essa chama, esse fogo. Eu preciso dar combustível a ele. Como isso é possível? Quando nós nos submetemos à vontade do Senhor. Consagração. A consagração a Deus é um compromisso profundo de viver inteiramente para Ele, entregando sua vida, seus desejos, seu coração à vontade divina. É um ato de amor, devoção e entrega total. Como se consagrar a Deus? Entrega do coração, decidir viver para Deus, colocando-o no centro de tudo. Os irmãos estão compreendendo? É colocar Deus no centro de tudo. Primeira coisa é você falar assim, tudo está nas tuas mãos. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu vou buscar o teu reino, buscar em primeiro lugar. Então é entregar o coração a Deus. É entregar a vida, quando se fala entrega de coração, é entrega de vida, porque sem um coração já era. Então é entregar toda a sua vida a Deus, aos seus planos, aos seus cuidados, amém, à sua vontade. Por isso o Senhor vai dizer, Pai, olha, está difícil aqui, será que é possível apartar de mim esse cálice? Mas Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Às vezes nós estaremos em momentos difíceis, mas que seja feita a vontade de Deus. Então a entrega do coração, a oração e intimidade com Deus. Buscar a comunhão diária por meio da oração e da leitura da palavra. Irmãos, consagração é leitura e oração. Eu estou lendo um livro a respeito de oração, e eu nunca tinha imaginado que nós temos o costume de andar sempre, como é que eu posso dizer? As nossas orações são como flechas. A gente pega e atira. Como assim, pastor? Segundo esse livro que eu estou lendo, que eu acho muito interessante, que fala sobre oração, é aquela oração rápida. Senhor, abençoa meu dia, agradeço a Ti e tal. Primeira flecha, foi embora. Aconteceu um negócio no trabalho, Senhor, me ajuda, me dá uma direção. Pum, outra flecha. Oração de flecha. Mas dificilmente alguém faz oração de comunhão, louvor, que é aquela oração de intimidade, que a pessoa ela reserva um tempo para falar com Deus, para estar em comunhão com Deus. A gente somos pessoas de oração de flecha. A gente só dá aquelas oração fraquinha, pequena.
aquela oração do dia a dia, de desencargo de consciência. Mas aquela oração de adoração, acho que poucos fazem. Que é você ir para um quarto, você ir para um lugar reservado, e ali você deixar Deus te conhecer e você conhecer a Deus. É diferente, irmãos. Uma coisa o Senhor diz lá na parábola, quando tocam na porta lá e dizem: Senhor, Senhor, deixa-nos entrar. E fala: quem é vocês? De onde vocês vieram? Mas Senhor, eu trabalhei para você, eu expulsei demônios, eu preguei a tua palavra na praça, na igreja, em tantos lugares, eu curei enfermos. Vocês fizeram isso? Como? Olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vós que praticais iniquidade, apartai-vos de mim. E o pior, foram lançados nas trevas exteriores. Irmãos, oração é comunhão. Eu preciso ter, vocês precisam ter, porque Jesus ele teve. Jesus ele manteve essa chama acesa no seu coração. Para a escolha dos 12 apóstolos, a palavra do Senhor diz que ele antes orou no monte, quando desceu ele escolheu 12, junto com o filho da perdição. A vida do Senhor sempre foi de oração, nos dando o exemplo. Não é só ter o Espírito Santo, mas é alimentá-lo. É dar atenção a Ele, é estar com Ele. Não dê somente atenção à sua vida, mas dê atenção ao Espírito Santo. Terceiro, santidade e obediência. Evitar o pecado e seguir os ensinamentos de Cristo. Quarto, renovação da mente. Deixar que Deus transforme sua maneira de pensar e de agir, como está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quinto, serviço e amor ao próximo. Demonstrar a fé através de ações e amor ao próximo. Vida de fé e confiança. Depender de Deus em todas as áreas da sua vida. É se entregar, é dependência. É depender, irmãos. Lembra do que eu falei lá? A primeira coisa que o diabo fez com Jesus foi tentar colocar dúvida nele em relação da paternidade dele. Ou seja, quem é seu pai mesmo? Você realmente é filho de Deus? Você tem certeza que você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, manda essas pedras se tornar em pães. E a palavra do Senhor diz que todas as vezes que Jesus ele orou ao Pai, ele deu graças. E ele diz: Pai, graças te dou porque sempre me ouves. Sempre me ouves. Ou seja, Jesus sempre estava em oração, em comunhão com o Pai, consagrando a sua vida, porque quando chegasse a hora, não seria algo fácil, irmãos. Nós não conseguimos dimensionar o tanto que Jesus sofreu por nós. Não tem como dimensionar, por mais que Mel Gibson tenha feito A Paixão de Cristo, que foi um dos filmes mais impactantes, mas ainda assim não temos como imaginar o que Jesus ele carregou, sabe, de todo o pecado do mundo, porque a palavra do Senhor diz que já no jardim, o suor dele estava como gotas do quê? De sangue, tamanha pressão. Você acha que foi lá no tronco que ele começou a sofrer? Irmãos, foi bem antes. Ele estava sentindo o meu e o seu pecado. Ele já estava sentindo o meu e o seu pecado. Então a gente precisa depender de Deus. A gente precisa confiar em Deus, para que o Senhor possa cumprir com a sua vontade em nossas vidas. Então, nós precisamos levar uma vida de consagração. Aí Lucas, capítulo 5, versículo 15 a 16, Jesus, depois de ter curado, feito milagres, expulsado demônios, a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntavam-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para o deserto para ali buscar paz. Amém? Acharam? Hã? Oxe, ele não queria só se ausentar da multidão para poder... Ele foi orar. Ele orava. Abre Marcos capítulo 1, versículo 32. Lucas capítulo 1, versículo 32. Marcos. Obrigado. Marcos capítulo 1, versículo 32. É o que eu li Lucas embaixo, que a gente vai ler Lucas já já. Marcos capítulo 1, versículo 32.
E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu para um lugar deserto e ali orava. Se você tem que entrar no seu trabalho 6 da manhã, você vai acordar às 4 e às 3. Para poder chegar no trabalho na hora. Se você tem qualquer outro tipo de compromisso aqui na terra, você procura sempre chegar cedo. Já pensando nos imprevistos que podem acontecer. Eu mesmo, para poder vir para cá hoje, eu falei assim, se estiver chovendo, eu vou ter que achar um outro caminho, porque a Marginal Tietê sempre alaga. Para mim poder chegar no meu horário e poder receber os meus irmãos. Agora eu pergunto aos amados, você tem separado um tempo para orar como o Senhor separava? Jesus estava sempre atarefado, era curando, era libertando, era pregando, era visitando, mas ele nunca deixou de dobrar os joelhos e ter comunhão com o Pai. Isso é consagração. Isso é consagração. Jesus não deu desculpa para o Pai. Ó Pai, tá vendo? Tem muito trabalho aqui, ó. A seara está gigantesca, eu não posso parar para falar contigo agora não. Deixa eu aqui curando, libertando. Não, irmãos. Jesus, quando ele viu, olha, deixa eu ir lá orar ao Pai. A gente pode dizer, deixa eu me recarregar. Porque ele estava em forma humana. Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus teve cansaço, porque quando ele entrou no barco com os discípulos, ele dormiu. Jesus era homem. Mas como homem, ele buscou fazer a vontade de quem? De Deus. Buscou estar dentro, no centro da vontade de Deus. E é o que nós precisamos fazer. Para resistirmos o deserto, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Não adianta conhecer a palavra, porque muitos hoje são enganados pela palavra. Muitos hoje, dentro da igreja, são enganados não com a glória do céu, mas com a glória do mundo. Com a glória do mundo. E as pessoas vão para a igreja buscando as glórias terrenas, passageiras, e não conseguem ter um deslumbre das glórias eternas que o Senhor está nos preparando. Irmãos, somos peregrinos nessa terra. Aquele que é cristão, ele sabe que não tem morada fixa. Até mesmo a esposa que ele tem não é dele, o bem que ele tem não é dele. Tanto que o apóstolo Paulo diz, olha, você que é casado, viva como se não fosse casado. Não no sentido de desprezo, mas se qualquer momento acontecer alguma coisa e alguém tomar a tua mulher para matá-la, para te chantagear, a ponto de falar, você nega a sua fé ou destrua a sua família, já viva como se não fosse tua. Para que o seu coração não esteja no seu ente querido. Por isso o Senhor vai dizer, aquele que ama pai, mãe, irmão, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Não é digno de mim. Não pode ser meu discípulo. Ou seja, não tem nada a ver comigo. Quem ama pai, mãe, filho, mais do que a mim, terras, propriedades, quem ama a sua própria vida não é digno de mim. Estejamos cheios do Espírito Santo. Lucas capítulo 6, versículo 12. Aqui ele vai falar, irmãos, abre Lucas capítulo 22, porque o Lucas capítulo 12 eu já mencionei, é que Jesus ora pelos... Jesus tinha muitos discípulos, mas ele vai ao monte, ele ora ao Pai, e quando ele desce ele escolhe 12, dentre aquela multidão. Jesus escolhe 12, para ser os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Abra em Lucas capítulo 22, versículo 40. E quando Jesus chegou àquele lugar, disse-lhes aos discípulos, orai, para que não entreis em tentação. Por que muitos crentes entram em tentação? Porque não oram. Não buscam direção de Deus, não buscam direção do Pai. Não buscam comunhão com Deus, porque a palavra do Senhor diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Irmão, se vier uma doença, tem um propósito. Se vier a bonança, tem um propósito. Tudo tem um propósito, como foi dito. Tudo tem um propósito. E ainda mais debaixo da vontade de Deus tem um propósito. Entregue a sua vida a Deus, entregue o seu coração e deixe Deus fazer o propósito dele na sua vida. Os homens estão entendendo? Mas pastor, eu não consigo entender. Esse é o grande X da história. Se a mente de Cristo, se a mente de Deus fosse igual à nossa, ele não seria Deus. Por isso a palavra do Senhor diz que a mente dele é mais alta do que a nossa. Os caminhos dele são mais elevados que os nossos caminhos.
Ou seja, o propósito de Deus a gente não consegue enxergar agora, mas lá na frente tem um porquê de Deus permitir você atravessar aquele deserto, passar por aquele momento. Os irmãos estão entendendo? José, ele teve o sonho de ser lá, de se destacar entre a família, mas teve o quê? Teve um processo para poder ele chegar, ou seja, teve um tempo, teve um período para que aquele sonho, aquela visão se cumprisse. Levou-se 14, 15 anos para que José ele pudesse chegar a governador e salvar a sua nação. O propósito de Deus não era fazer José gigante, era salvar uma nação inteira, da onde veria o Messias. As pessoas só conseguem ver, irmão, as coisas terrenas. Não, José foi rei, foi governador. Não, irmãos, o propósito de Deus era salvar aquele povo. Então José teve que passar por tudo aquilo, ter a humildade, manter a confiança em Deus para poder chegar como governador e ali trazer a família dele do deserto, trazer a família dele da fome e dar ainda terra para eles. Propósito de Deus. O ser humano só consegue ver, não, Deus fez José grande, foi governador, isso e aquilo. Esse não era o propósito de Deus. O propósito de Deus era salvar a família da onde viria o Messias. Os irmãos estão entendendo? Esse é o propósito de Deus. Só que o homem só enxerga as coisas natural, mas Deus ele vê além. Então, Jesus orientou aos discípulos naquela hora no Getsemane, dizendo: olha, orai para que não entreis em tentação. Apartou-se dele a cerca de um tiro de pedra, ou seja, dá um tiro de pedra, ali Jesus ele foi orar. Pondo-se de joelho, orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Imagina, irmãos, o sofrimento que Jesus estava ali no Getsemane para poder orar. Pai, olha, não dá não para poder apartar de mim esse cálice, mas olha, todavia não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Porque eu sei que foi para essa hora que eu vim. Mas Jesus estava ali orando, porque imagina a pressão, irmãos, para se orar dessa maneira, irmão Tom, imagina a pressão que ele estava sentindo, ao ponto do seu suor se transformar em gotas de sangue, irmãos. Então veja que Jesus ele manteve uma vida de oração com Deus até o fim. E não era aquelas orações flecheiras, ó Pai, graças te dou, isso e aquilo, multiplica aqui os pães e peixes. Não, irmãos. Ele orou agradecendo a Deus, houve a multiplicação, mas depois ele estava onde? No monte orando. Sabe? Lá no louvor, lá na adoração com o Pai. E é o que nós precisamos ter. Não é andar com aljava, né? Uma aljava de flecha. Andar com aljava para... Apertou, oh Deus, segura aí. Oh Deus, estou precisando disso. Mas e o joelho? Por que não está lá adorando ao Pai? Por que não está lá louvando? Quanto tempo a gente gasta? Foi o irmão que falou? Foi a irmã que falou? Quanto tempo a gente gasta com tantas outras coisas, mas a gente não gasta na oração, na palavra? Se a gente fizer uma soma essa semana de quanto tempo a gente gasta com celular, com TV, é muitas horas. Quanto tempo nessa mesma semana a gente se aplicou à oração? A gente vai ver que é muito inferior. Talvez não chegue a 1 hora de oração se a gente juntar a semana. Não chega a 1 hora de oração. Mas a gente vê o tanto tempo que a gente gasta com celular e outras coisas. E aí quando o cinto aperta, aí a gente usa a flecha. Não, irmãos. A gente precisa ter comunhão com Deus para sermos conhecidos dele e ele também deixar que nós o conheçamos. Amém? Para que o Senhor nos deixe conhecê-lo. João capítulo 17. Já vou encerrar e eu vou pedir ao pastor Tom mais uma vez fazer a ceia conosco. João 17, versículo 1. Olha a oração de Jesus, irmãos. Nós temos aqui um exemplo de oração profunda, de comunhão, de intimidade com o Pai. João 17, versículo 1 a 26. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse.
Nos lembremos lá de Filipenses capítulo 4, ele se esvaziou dessa glória. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tendo guardado aquele que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deles a palavra, e o mundo os odiou, porque são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre. Não são do mundo, como do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus, ele se consagrou a si mesmo para que os discípulos fossem também consagrados, ou seja, santificados, vivendo a vontade de Deus, cumprindo com toda a vontade de Deus. E os discípulos, por meio dessa santificação, também eram santificados, quando ouviam a palavra de Deus através de Jesus. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tenha amado, a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim, e eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me deste, com que tens amado, esteja neles, e eu neles esteja. E ainda o Senhor vai dizer que ele ora, não somente por eles, mas também por aqueles que irão crer, ou seja, nós também. Irmão, Jesus orou por mim e por você antes da gente nascer. Olha como isso é forte, irmãos. Nos ensinando a orar, nos ensinando, irmãos, a ter essa comunhão com o Pai, a tratar Deus como um Pai, não a tratar Deus apenas como um Deus, ele está lá no céu, está tão longe. Não, irmãos, ele está tão perto agora, porque esse caminho foi encurtado, a barreira que havia foi quebrada, o véu que havia separado foi rasgado, para que aonde você estiver, você pudesse dobrar os seus joelhos e dizer: Pai, aqui estou. Por isso o Espírito que está em nós, ele clama: Abba, Pai. Você é um filho, você é uma filha de Deus. E se os homens sabem dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, tenha isso em mente. Quanto mais o nosso Pai Celestial irá cuidar de cada um de nós. Se Ele cuida das aves dos céus, quanto mais nós que temos mais valor, irmãos. Mas nós precisamos buscar essa comunhão com Deus. Precisamos entregar o nosso coração 100% ao Senho Jesus dizendo aos apóstolos em Atos capítulo 1, versículo 4 a 5, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse que de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias.
Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo, irmãos, é uma promessa de Deus que foi dada, e Paulo diz, assim como o Senhor disse pelo profeta Joel, que nos últimos dias daria do seu Espírito, derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E esse mesmo Espírito, irmãos, é derramado em nossos corações hoje, quando nós rendemos o nosso coração a Deus. Porque, repito, sem Ele ninguém consegue atravessar o deserto. Ninguém consegue, irmãos. Para mim, o bonito ali do destaque, o que se destaca para mim ali, não foi Jesus dizer, olha, nem só de pão virá o homem, isso e aquilo, mas foi saber que ele entrou na prova, não desprovido, mas provido do Espírito Santo. Para mim esse foi maravilhoso. Jesus, ele não vai permitir, Deus não vai permitir uma prova sobre você que você não possa o quê? Suportar, porque você hoje tem o Espírito Santo para suportar todas as provas. Tome em mente aqueles que antigamente foram provados até o sangue, ou seja, tiveram que entregar a sua vida, mas não negaram a Cristo. Vocês acham que isso foi porque eles eram fortes? Porque eles eram super-homens, super-mulheres? Não, irmãos, é porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E o tempo virá e não está longe em que mais uma vez essas coisas irão acontecer. Em que, como diz o apóstolo João, quando ele disse, Senhor, quem são esses que vêm debaixo do altar? E aí o anjo diz, esses são os que vieram e lavaram o seu sangue, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Estejam preparados, se encham do Espírito Santo. Não dedique a sua vida a você mesmo, mas dedique a sua vida a Deus. O propósito de sermos criados por Deus é para glorificá-lo, é para exaltá-lo, é para sermos para Ele honra e glória, para o louvor dEle. Porque todas as coisas foram criadas por Ele, foram criadas todas as coisas. Então nós somos criados para o louvor e a glória de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então tenha a sua vida, sua comunhão com Deus. Porque o deserto, ele vem, irmãos. Ele vem e ele vai. Mas Jesus, ele te deu um guia para te guiar nesse deserto. O salmista, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não. Por quê? Glória a Deus. Glória ao teu nome, Pai. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus.